Olá, pessoal. Deu tempo de tomar uma aguinha, né? Se ainda estiverem com sono, deu tempo de lavar o rosto, né? Lavar o rosto aqui de novo com água gelada para acompanhar essa nossa aula do curso técnico em recursos humanos, disciplina comunicação organizacional, tá? A todos que já estão chegando ou que vão começar a chegar agora, muito bom dia, tá? Nós começamos a falar sobre a evolução, conceitos e instrumentos da comunicação organizacional e estamos ainda falando sobre a comunicação nas organizações, nas empresas, nas instituições, nas corporações. Tal compreensão da comunicação como atividade, olha aí, comunicação como atividade essencial da organização, entra em harmonia com o anseio de quê? Das instituições por uma posição favorável no cenário de disputas e exigências no qual se insere, né, o mundo corporativista. Tá? A luta competitiva por espaço e sobrevivência desencadeou a perspectiva da comunicação integrada como um aspecto diferencial para a construção de valor e legitimidade das marcas e instituições perante seus stakeholders e sociedade como um todo. Tá? Assim como as empresas necessitam, olha aí, Juliana, já eu falo aí a sua opinião, tá? Assim como as empresas necessitam estar sobrevivendo no mercado de trabalho, melhorando essa questão do programa, né, do processo de comunicação, o profissional também. Imagine aí numa seleção, onde um profissional, vamos supor, a Juliana, ela tem a capacidade de se comunicar melhor, ela tem uma boa comunicação, e vamos supor que tem a Maria Eduarda, Franciene, tem a professora Iuna e tem a Juliana Nunes, né? Então, eles vão avaliar quem tem melhor uma comunicação, quem tem melhor informação, né? Quem tem melhor conhecimento sobre algum assunto, saber se comunicar, né? E aí a Juliana vai e consegue a vaga, né? Ela pode até não ter, não, a Juliana, poxa, a Juliana não tem um curso tal, mas ela soube se comunicar, ela soube se expressar, ela chama a atenção, né? Ela prende o cliente. A forma de se comunicar prende o cliente. Então, isso foi um ponto positivo para a Juliana. Tá? Bom, olha aí. Juliana Nunes, infelizmente, o colégio público não nos fornece nem o básico para sabermos sobre informática. Infelizmente, né, Juliana? Infelizmente mesmo. Tem que melhorar isso, tá? Dessa forma, a comunicação passa a ganhar um novo status, se inserindo como peça estratégica dentro das organizações e exigindo maior eficiência, eficácia e profissionalismo para a conquista dos objetivos organizacionais. Nesse novo contexto, né, passa a crescer dentro das empresas a busca, olha aí, por profissionais de comunicação que, além de possuir qualidade técnica na sua especialidade, precisam entender, desenvolver e gerenciar a comunicação integrada e a sua posição estratégica na organização. O jornalismo, a publicidade e as relações públicas não podem ser vistas como meras atividades operacionais com um fim em si mesmas. Professora, aí vem um aluno e me pergunta assim, professora, eu me formei no curso técnico em recursos humanos, tá? Eu posso aprimorar o meu conhecimento num processo de comunicação? Pode. Né? Tem várias áreas que você pode seguir. Ah, mas eu não quero fazer um curso superior, eu não quero fazer um curso superior de jornalismo, eu não quero fazer um curso superior de marketing, eu não quero fazer um curso superior de publicidade, eu não quero fazer um curso superior um curso de graduação de recursos humanos, de relações humanas. Né? Antigamente tinha uma faculdade que tinha um curso superior de relações humanas. Né? Eu não quero fazer, eu quero só cursos para me aprimorar essa questão da comunicação. Tem. Eu quero fazer, faça. Né? Então, você tem que aumentar o seu conhecimento. Certo? Olha só, pessoal, isso que a Juliana falou aí, né? De fornecer nem o básico para sabermos sobre informática, é um ponto interessante. Né?
Juliana, muitas vezes a gente, lógico, você sabe mexer em celular, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que você sabe mexer muita coisa de tecnologia. Eu tenho certeza que você sabe mexer mais do que a professora. Eu não duvido, tá? A gente tem que ter a curiosidade de procurar algumas coisas, né? Para não ficar só nessa dependência, né? De, vou esperar só que a instituição me dê, a instituição me forneça. É lógico, eu não tiro a sua importância, eu não tiro a importância de se ter, né? O básico e o mínimo, eu não tiro essa importância. E não tiro a sua importância também em relação à preocupação. Né? Porque a sua preocupação e a sua necessidade é a necessidade de muitos. E foi bom você ter tocado nisso, tá, Juliana? Foi muito bom. Agora sim, por que eu digo isso? Né? Eu tenho uma amiga, né, que na família dela, ninguém tem curso superior. Ela veio da zona rural, do interior, imagina aí, interior do Maranhão. Né? Ela chegou aqui em Teresina para fazer o curso superior, ela simplesmente foi passando de casa em casa de parente. Né? Ela saiu do interior, aí foi para a capital, para a casa de um parente, depois foi para a casa de gente conhecida da família e foi passando de cidade em cidade, chegou aqui em Teresina. Né? E ela dizia que queria fazer o curso de agronomia para cuidar da propriedade do pai, lá no interior do Maranhão. Né? Sem nenhuma tecnologia. Quando ela começou a aprender as coisas aqui, ela tinha dificuldade, olha só, Juliana, ela tinha dificuldade de simplesmente manusear os equipamentos agrícolas. Né? Por quê? Porque ela disse que lá no interior que ela disse que não tinha aqueles equipamentos. Né? Era tudo de forma manual. Para fazer um produto, para evitar uma praga, uma doença em uma produção vegetal que o pai dela plantava, era tudo de forma biológica. Né? Era tudo natural. E aqui ela foi aprendendo. Né? E ela foi buscando, ela foi se interessando, onde é que eu posso aprender isso aqui? Ela, muitas vezes, ela pegava estágio, gente. Ela chegava na coordenação do curso e ela dizia, eu queria um estágio, né, nessa área aqui para eu aprender mais. Aí o coordenador dizia, mas não é remunerada, ela não tem problema, ela ficava como voluntária. Né? E pedia ajuda, ela tinha a humildade de pedir para aprender. Né? Gente, hoje, resumindo, né, essa forma dela se comunicar, de ter humildade na comunicação dela, de chegar para os superiores, informar a situação dela e o querer aprender, da família de nenhum concurso superior, hoje ela é pós-doutora. Né? Ela não mora aqui no Piauí, ela mora em São Paulo. Né? Então, isso foi o quê? Foi a forma de se comunicar, a forma humilde de pedir, né? Porque quando você pede algo para aprender, né, você tem que saber pedir. É a forma de se comunicar. Porque tem gente que pede um conhecimento, pede uma explicação de uma forma agressiva. Você saiba pedir. Espera aí, eu vou ajudar, mas saiba pedir. Né? É a forma de se comunicar. Até isso a gente tem que ver. Então, assim, a gente não pode ficar também esperando, né, uma área que possa oferecer algo para a gente. A gente tem que buscar formas, né? Tá, Juliana? A gente tem que botar formas para a gente crescer. Já que aquela parte ali que é responsável para fornecer não está fornecendo, então eu vou procurar outras formas. Beleza? A divisão da comunicação em áreas não é uma novidade para as organizações. Durante muitos anos, as empresas dividiram a comunicação em setores. Contudo, essa divisão fomentava um isolamento de departamentos, com estratégias, pessoal e gerência independentes. A segmentação do esforço da comunicação significa perda de energia, má distribuição de recursos, distratação gerencial e comunicação ineficaz. Tá? Dessa forma, o diferencial está em se implementar gradualmente o olhar estratégico, que enxerga que tais setores funcionam em conjunto, estão interligados e são interdependentes.
As áreas que compõem o composto da comunicação são constituídas por sub-áreas que desempenham atividades específicas. As relações públicas, o jornalismo, publicidade e propaganda. Diante disso, vale uma breve apresentação, que a gente vai mostrar o quadro a seguir do composto da comunicação organizacional e as atividades presentes em cada área. Olha só, isso aqui é um quadro, é o composto da comunicação organizacional. Dentro da comunicação organizacional, nós temos a chamada comunicação administrativa, tá? Essa comunicação administrativa, ela transmite dados no âmbito das funções administrativas de uma organização para todos os setores. E está mais relacionada com a área de recursos humanos. Olha aí, está mais relacionada com a área de vocês, tá? Mas para fins de divulgação, né, é necessário haver o envolvimento da alta gestão em paralelo com a comunicação interna. Ou seja, a alta gestão, a alta hierarquia tem que ter uma comunicação, né, com os funcionários, certo? Na comunicação interna, ela viabiliza a interação entre a organização e os colaboradores. Quando a gente fala assim, interna, tá? É dentro da organização. Busquem seu ideal motivar e integrar a equipe, tá? Alinhados os interesses dos funcionários e da empresa através do diálogo. Fomenta também a participação, a troca de experiência e informação de todos os níveis. Envolve as 4 áreas de comunicação. Recursos humanos, a diretoria e todos os colaboradores. E as atividades de jornalismo e relações públicas são necessárias para a eficácia da comunicação interna, assim como a publicidade, propaganda, no que diz respeito ao endomarketing, ou seja, ao marketing interno. Tá? Comunicação institucional. Essa comunicação ela é responsável pelo tratamento da imagem e identidade da empresa, tá? Perante o público, sociedade em geral e opinião pública. Está intimamente ligada à filosofia, à política, missão, visão, valores e os objetivos da instituição. Tá? Nesse setor da comunicação, destacam-se as atividades de relações públicas, publicidade institucional, jornalismo e assessoria de imprensa. Tá? Comunicação mercadológica. Bom, pelo nome, a gente já imagina o quê? Que é alguma coisa relacionada a produto e serviço. Né? O que o funcionário vai vender a imagem da empresa. Tá? Voltada para os objetivos mercadológicos, atua no reforço da imagem das marcas e produtos por meio da divulgação publicitária, visando a sustentabilidade e a lucratividade da empresa. Se vincula diretamente com a área de marketing, que fornece os subsídios para o desenvolvimento de quê? Da comunicação mercadológica. Nessa comunicação se destacam as atividades de publicidade, propaganda, contudo, pode utilizar-se indiretamente das atividades, né, de comunicação institucional. Bom, de acordo com esse quadro, o que é que a gente pode ver? Todos esses tipos de comunicação, eles estão integrados. Né? Eles vão precisar de quê? De uma comunicação entre a organização e os colaboradores, entre os colaboradores e a organização. Tá? De acordo com o quadro acima, os campos de estudo tradicional de comunicação social estão presentes e são imprescindíveis para a eficácia da comunicação organizacional. Por muito tempo, a comunicação nas organizações esteve ligada a quê? Tarefas específicas, seja de relações públicas, seja de imprensa ou publicidade. E hoje, né,
O que era fragmentado ganha uma visão holística e sistêmica e a comunicação concretiza-se pela somatória de todas as áreas e atividades, né? Se uma daquelas comunicações do quadro de comunicação não funcionar, as outras não funcionam, né? Tem que ter o quê? O engajamento entre elas, o engajamento entre os setores, o engajamento entre as profissões, entre os profissionais, entre os setores, tá? Dentro da comunicação das organizações, nós temos os fluxos comunicativos, né? No passado, o fluxo mais utilizado era o descendente, já que era valorizado apenas o que os gerentes tinham a dizer e não havia uma preocupação maior com a opinião dos colaboradores. Olha só, antigamente os empresários só queriam saber o quê? Queriam saber do processo produtivo, se estavam produzindo, né? Se estavam vendendo, se estava tendo saída do serviço ou do produto, era a preocupação das organizações. Só que organizações assim, vocês já viram em outras disciplinas com outros professores, que organizações assim, elas faliram. Elas não foram para frente. Se um gestor não se preocupa, se um dono de uma empresa, se um empresário não se preocupa com o seu colaborador, é sinal que ele não se preocupa com o seu cliente. Ele não quer saber se o cliente está gostando ou não do serviço. Ele não quer saber da opinião do cliente, ele quer saber que está vendendo, né? Se aquele mês ele não vendeu, não tem problema não. Vou vender no próximo, vai dar certo. Ele não quer saber de se preocupar nem com o cliente interno, que são os colaboradores, nem com o cliente externo, que é a comunidade, que são os consumidores. Tá? Então, no passado era assim. Atualmente, as coisas têm mudado e são poucas as organizações que continuam seguindo esse formato, né? A maioria dos gestores está investindo cada vez mais em um relacionamento horizontal com os seus funcionários, já que é comprovado que a produtividade está amplamente ligada, olha aí, a produtividade está ligada ao nível de satisfação dos profissionais. Se eu fosse uma profissional desmotivada, se eu fosse uma professora desmotivada, eu ia ter produtividade? Hein, pessoal? Não. Funcionário, o que é que eu digo aqui sempre? Funcionário desmotivado, ele não tem produtividade, ele não produz. Ele não cresce. Nem a si, nem a empresa. Então, ele se prejudica e prejudica a empresa. É aquela tal coisa, não quer, dá vaga para outro, né? É como se você passasse num concurso, né, e ficasse em dúvida. Você passasse em vários concursos e ficasse em dúvida. Ah, eu tenho tempo para me apresentar, né? Eu não vou não, mas eu não quero não. Pois não quer, pois vai lá e diz que não quer aquela vaga. Dá a vaga para outro, porque tem outro atrás de ti que quer. Se você não tem motivação para trabalhar, nem saia de casa. Se você não tem motivação, certo? Você não fique atrás pedindo trabalho, não. Você não tem motivação, por que você está atrás? Você se sabota. Você vai se sabotar no ambiente de trabalho. Tá? Então, produtividade ligada diretamente ao nível de satisfação do profissional. Professora, e quem é que pode motivar? A empresa, ela tem responsabilidade na motivação desse profissional. Né? Uma empresa que fornece treinamentos, cursos de capacitação para o funcionário, ele fica grato com aquilo. Ele, poxa, a empresa está reconhecendo meu trabalho. Eu estou tendo essa oportunidade. Eu vou fazer um curso de capacitação para melhorar aquela minha função, aquela minha atividade. Então, eu vou me esforçar. Né? Eu vou fazer o melhor. Certo? As empresas hoje estão preocupadas com isso, com esse relacionamento horizontal. É o se preocupar com o outro. É o gerente, é o líder. O líder, ele se preocupa. Uma característica do líder, ele se preocupa com o funcionário. Né? Um chefe não se preocupa.
O chefe só quer saber da produção. Não, você tem que chegar aqui 7 horas, você vai sair meio-dia, ou então você vai sair às 18 horas, apresente seu serviço, faça seu serviço e pronto. Não quero saber se você está indisposto, não quero saber se você está com alguém, sua esposa, seu filho, né, em UTI, não quero saber. Você vai ter que chegar aqui no horário certo e pronto. Não é assim. O funcionário fica desmotivado com essa situação, né? Certo? Isso ocorre, pessoal, em ambientes universitários, né? Alunos de pós-graduação, vocês sabem que alunos de pós-graduação, pelo ritmo, né, pela exigência de alguns orientadores, que os orientadores não se colocam no lugar dos alunos, eles fazem uma pressão tão grande que os alunos, a maioria dos alunos de pós-graduação aí, pelas pesquisas, apresentam um nível elevado ou de depressão ou de ansiedade, devido à pressão, porque o orientador ele não se coloca no lugar do aluno, né? Porque acha que o aluno está ali, né? Pronto, a vida dele é ali, ele não tem família, não tem nada. E não é assim. Não é assim que tem que ser, né? Aí muitos alunos desistem, muitos alunos voltam para a sua cidade de origem, porque muitos fazem fora, né? Isso acontece. Né? Muitos alunos acabam doentes quando terminam um curso de pós-graduação, né? Doentes ao ponto de se medicar mesmo para aguentar. Né? Isso acontece demais, até no ambiente de trabalho. Tá? É importante salientar que todos os tipos de fluxo de comunicação empresarial têm a sua importância e podem contribuir com o crescimento das organizações empresariais. Aliás, todos eles ocorrem, na maioria das empresas, quase ao mesmo tempo, né? É natural que um ou outro seja predominante, por ocorrer com mais frequência, de acordo com as características e com a cultura da organização. Tá? Cabe aos gestores e aos líderes analisar qual desse fluxo se encaixa no perfil da organização. Aí vem a pergunta. Aí algum aluno está com dúvida, mas não quer perguntar e fala assim, professora, então eu posso adotar um fluxo de acordo, né, com o perfil da organização. Então, uma organização ela não tem todos os fluxos. Não tem. Ela pode ter todos os fluxos? Pode. Eles podem funcionar em vários setores. Todos os fluxos, ou somente 2 fluxos, ou somente 3 fluxos. Tá? Certo? Mas depende de quê? Do perfil da organização. Ou no contexto de um dado momento e de que maneira esse fluxo pode sanar a necessidade ligada à comunicação. Necessidade ligada também ao processo produtivo, à atividade da organização. Antes de tomar a decisão, é preciso fazer uma análise minuciosa e cuidadosa para que a escolha ideal seja feita. Né? Não há certo ou errado. Não há um fluxo certo ou um fluxo errado nesse caso, mas certamente há escolha mais adequada do que outros de acordo com o contexto apresentado. Tá? É como ferramenta de gestão de qualidade. Né? Tem organizações que têm 3 ferramentas, que funcionam com 3 ferramentas implantadas. Tem organizações que têm somente uma. Isso depende do processo produtivo. Isso depende da gestão. Tá? Os fluxos mais comumente estudados são os descendentes ou verticais, os ascendentes, os horizontais ou laterais, os transversais e o circular. Tá? Pela imagem aqui, nós podemos observar que o descendente é de alto escalão até os funcionários. Né? Descendente. O ascendente é o fluxo de comunicação dos funcionários até o alto escalão. Né? Horizontal é de setor para setor. Tá? E o transversal, do primeiro setor, né, do nível elevado até o nível mais baixo. E aí a gente vê aqui cada fluxo de comunicação. Né? Fluxo descendente ou vertical. É o processo de informações da cúpula diretiva da organização, ou seja, da direção, da alta hierarquia, né,
para os subalternos, para os colaboradores, para os funcionários. Isso é, a comunicação é de cima para baixo, como a gente viu na imagem, tá? Nesse fluxo, a informação parte dos gerentes e chega até os subordinados. É uma forma de informar a eles a respeito das regras, instruções de como algo deve ser realizado, metas a serem cumpridas, entre outros fatores importantes. É o fluxo que mais se vê nas empresas em geral. Ao final de contas, cabe aos líderes e gestores comunicar o que deve ser feito aos liderados. E esse tipo é muito frequente nas gestões autoritárias, que é uma gestão que não pode acontecer, mas infelizmente acontece, tá? Fluxo ascendente. Processo contrário, tá? São as pessoas situadas na posição inferior da estrutura organizacional que enviam à cúpula suas informações. É um tipo de feedback que os colaboradores dão aos seus líderes a respeito da sua produtividade, da satisfação, dúvida, etc. Tá? Esse fluxo é ativado com mais frequência nas gestões democráticas, em que todos os colaboradores, independentemente do cargo, olha só, né, que ocupe, podem se expressar em direção aos seus líderes. É o que ocorre quando elogiam, tiram dúvidas ou mesmo reclamam de algo aos seus gestores. Numa universidade, né, tem o fluxo descendente, ou seja, o professor diz o que o aluno tem que fazer. Isso na aula prática, por exemplo. Né? Isso numa pós-graduação, por exemplo. E qual é o feedback que esse aluno começa a fazer a atividade e aí ele tem um fluxo ascendente. Ele tem dúvidas daquela atividade. Então, ele vai chegar ao chefe, que é o professor, que é o orientador, e vai tirar dúvida. Né? Então, tem dois fluxos nessa comunicação. Tá? Ou mesmo reclamam de algo aos seus gestores, ou vão reclamar de algo ao professor. Né? Fluxo horizontal ou lateral. É a comunicação que ocorre no mesmo nível. Né? É a comunicação entre os pares e as pessoas situadas em posição hierárquica semelhante. Tá? É a comunicação entre funcionários de um mesmo nível hierárquico, mesmo que diferentes áreas. Tá? Auxilia na compreensão entre os membros da empresa e os une. Todavia, é importante tomar cuidado para que as informações não fiquem retidas a um único grupo. Né? O que pode ser bastante prejudicial à organização como um todo, gerando incertezas e desentendimentos. Reuniões só com estagiários ou só com gestores da empresa são exemplos de comunicação horizontal. A minha comunicação aqui com o meu diretor de imagem, tá, é horizontal. Certo? Beleza? Pode acontecer que seja descendente? Pode. Ele pode mandar eu fazer algo aqui. Professora, fique bem aí parada. Professora, parei de andar. Né? Eu gosto muito de andar, eu gosto muito de movimentar. Então, pode sair aqui do foco. Não é não, Maioli? Pode sair aqui. Então, se o Maioli falar assim, professora, pare, fique quieta. Eu tenho que ficar. Como eu sou obediente, eu tenho que ficar. Né? Então, aí é uma descendente. Ele manda e eu obedeço aqui no estúdio. Certo? Se alguém começar a abrir a porta do estúdio, e eu estou dando aula, né? Abre a porta, e aquilo eu dando aula, aquilo ali, de uma certa forma, vai incomodar. Né? Esse fluxo de comunicação, a minha comunicação, o quê? Eu posso simplesmente mandar parar. Eu posso simplesmente falar, não quero que ninguém abra a porta do estúdio enquanto eu estiver dentro do estúdio, porque no estúdio, quem manda é o professor. É como se fosse uma sala de aula. Tá? Certo? Isso nesse sentido. Se alguém ficar abrindo a porta do estúdio, atrapalhando a aula, né, é uma coisa que não pode acontecer. Certo? Beleza? Mas isso tem a forma de falar. Tem a forma de comunicar. Certo? O fluxo transversal ou longitudinal se dá em todas as direções, fazendo-se presente nos fluxos descendente, ascendente e horizontal, nas mais variadas posições das estruturas ou da arquitetura organizacional. Né?
Esse tipo de fluxo acontece nas organizações orgânicas e flexíveis, que permite uma gestão, né, mais participativa e integrada, criam condições para que as pessoas passem a intervir em diferentes áreas e, com elas, interagir. Tá? É um modelo, esse transversal, é um modelo, né, de comunicação mais moderno, bastante comum em empresas do tipo startup. Aqui as informações são transmitidas igualmente entre colaboradores e gestores, mesmo que de diferentes departamentos, tá? Sem centralização, é mais indicada para empresas menores, em que não há dificuldade de comunicação entre funcionários de diferentes níveis, né? E é o que se vê quando o chefe da contabilidade, por exemplo, conversa com um funcionário do marketing, ou quando um colaborador do RH, um funcionário de recursos humanos, tira dúvida com o gerente de vendas, por exemplo. Tá? Fluxo circular abarca todos os níveis sem se ajustar às direções tradicionais. Surge e se desenvolve muito mais nas organizações informais e favorece a efetividade no trabalho. Modelo de comunicação bastante comum, sobretudo em pequenas empresas, é o circular. Nesse tipo de fluxo ocorre algo bastante interessante. As informações fluem livremente entre todos, sem regras específicas, né? Aqui no fluxo circular, a hierarquia e as divisões da organização em áreas ou departamentos não interferem na fluidez da comunicação. Tá? É por isso que se diz que o fluxo circular, ele parte e chega a diferentes pontos sem um sentido obrigatório, como ocorre nos modelos anteriores. Tá? Olha só, o circular, a hierarquia e as divisões da organização, né, departamento, não interferem na fluidez da comunicação. Certo? Isso no fluxo circular. Todos se comunicam, independente se é o gestor, se é o supervisor de um setor. Tá? Então, a comunicação, ela flui, sem precisar mostrar essa diferença dentro da organização. Tá? E aí a gente falou da evolução, falou dos conceitos, né, falou dos fluxos, certo? E agora os instrumentos da comunicação organizacional. Quando a gente fala de comunicação organizacional, a gente lembra da comunicação dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, e é uma comunicação interna, né? A comunicação interna é essencial para garantir uma organização eficiente dentro da empresa. Isso porque é a ferramenta responsável por alinhar comportamentos e esclarecer informações fundamentais para o bom andamento do negócio. E quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que a gente tem, né, na comunicação organizacional? Nós temos 8 principais ferramentas. O primeiro, intranet. A intranet é uma rede corporativa com acesso permitido somente aos colaboradores, ou seja, somente aos funcionários. Tá? E trata-se de um meio de interligar unidades e departamentos, publicar treinamentos informativos, divulgar produtos e serviços, entre outros. Essa ferramenta tem como vantagem a possibilidade de todos os colaboradores terem acesso a uma mensagem padronizada e de fácil acesso. Além disso, né, por ser um sistema integrado e único, fortalece ainda mais a comunicação entre as equipes. Rede social corporativa. Utilizar as redes sociais, outra ferramenta, é uma forma inovadora de otimizar a comunicação interna e integrar um grande número de pessoas, estimulando a troca de experiências, né? Além disso, essa ferramenta tem sido bastante utilizada no trabalho remoto, mas é importante ter alguns cuidados para que a rede não gere distrações com atividades paralelas, né? Para evitar esse problema e garantir mais segurança das informações,
foi criado o conceito de rede social corporativa, ainda com pouco tempo no mercado brasileiro. Aplicativo do RH e do colaborador. Os aplicativos estão cada dia mais populares pela facilidade, né, mobilidade e praticidade, que proporcionam, afinal, é possível utilizá-los em um celular, né, a qualquer momento. É possível utilizar o aplicativo para o RH como um canal para publicar informativos, dar orientações e até mesmo feedback. Certo? Mural de recados. Um mural de recado auxilia na hora de deixar lembrete, levantar as metas da equipe, reforçar a estratégia da empresa, mas é importante que ele esteja em um lugar visível para todos. Tá? Por exemplo, nas salas de reunião, tem mural de recados em corredores de setores. Né? Dicas específicas para montar um mural ideal de comunicação interna, além de ideias inovadoras. Precisa ocupar um lugar estratégico, tornando-se um local de referência fixo, que os colaboradores saberão onde está. A entrada do seu setor. Pode botar um mural de recado. Né? O conteúdo precisa ser acessível, ou seja, com textos curtos, linguagem simples e de fácil entendimento. Né? A sua função é chamar a atenção dos colaboradores, logo precisa ter uma estética bem trabalhada, chamar a atenção. Né? A fonte, o tamanho da fonte, cor, tá? Deve estar sempre atualizado, podendo ser definido uma frequência quinzenal, ou mensal, ou semanal. Né? Manual do colaborador. Funciona como um guia rápido, principalmente para os novos colaboradores. Nele, o profissional encontra detalhes sobre os benefícios da empresa, suas normas e responsabilidades. Não pode conter apenas informações relacionadas às obrigações, né? Precisa também explorar o valor dos colaboradores para a empresa, além de despertar mais interesse pela companhia e sua cultura organizacional, contribui para que o colaborador se sinta respeitado em sua dimensão individual, percebendo que não é apenas mais um número para a empresa. E-mail ou newsletter. Pode parecer um pouco obsoleto como ferramenta da comunicação, mas ainda é muito utilizado, tá? Pela grande maioria das empresas. Por meio dele, você pode agendar reuniões, avisar sua equipe sobre algum imprevisto e contar novidades da empresa. A newsletter é uma espécie de revista da empresa contendo informações que poderão ser úteis e motivadoras e tem como outra finalidade, além do papel educativo, a valorização, né, dos profissionais, pois pode se tornar um espaço que desempenho deles, né, é destaque. E as reuniões ou eventos por videoconferência. Olha aí, videoconferência. Ferramenta de comunicação interna, né, digital, que traz muita praticidade e otimiza o dia a dia das organizações. Existem casos em que uma reunião presencial pode ser importante, né, para evitar ruídos, esclarecer dúvidas e integrar colaborador de uma equipe. E se a ausência dos diretores, gerentes e colaboradores é uma constante na rotina da empresa, devido a trabalhos externos, home office ou existência de outras filiais, investir nessa modalidade pode ser uma ótima solução. Né? Essas videoconferências facilitam a comunicação interna com os colaboradores, tá? A dica é realizar apenas quando for imprescindível, de último caso, convidando somente os colaboradores que precisam participar da conversa. Esse tipo de reunião acaba tomando tempo de todos os participantes, o que pode impactar diretamente na produtividade do time. E evitar realizar a videoconferência para questões que poderiam ser resolvidas rapidamente, né? Como um e-mail, uma mensagem em outra ferramenta. Tá? E caixa de sugestões, é a 8ª ferramenta, né, de comunicação organizacional. Caixa de sugestão funciona muito bem para os colaboradores que têm ótimas ideias, mas têm receio de falar com seu líder ou gestor. Essa ferramenta funciona para empresas de qualquer porte e gera resultado eficaz. Tá? Espaços para sugestões
na intranet ou um e-mail específico, para isso podem ser boas soluções. Vale a pena realizar pesquisa de satisfação com regularidade, além das avaliações de clima, tá? Pesquisa de satisfação pode ser realizada dentro da organização com os colaboradores, certo? Bom, e aí a gente começa aqui, vai dar tempo, né? A gente começa aqui a ver a primeira questão em relação a esse assunto, né? Nós vimos que existem diversos meios eletrônicos para a comunicação organizacional, sendo o e-mail corporativo um dos mais utilizados pelas organizações, que é uma ferramenta de comunicação organizacional. No entanto, mesmo sendo uma ferramenta de fácil uso e bastante popular utilizar o e-mail corporativo, é importante o quê? Ter ciência e cuidado com os aspectos de privacidade política, de confidencialidade da organização, reler a mensagem antes de enviar para garantir que não há nenhuma impressão ou informação, né, desencontrada ou distorcida, certo? Conferir se o destinatário está correto antes de mandar o e-mail, verificar com cuidado e atenção a procedência quando do recebimento do e-mail com links e ou anexo, priorizar apenas assuntos relacionados ao trabalho. Para assuntos pessoais, o recomendado é o uso de um e-mail pessoal. O que é correto? O que se afirma? Qual é o item correto? 1, 2, 3 ou 4? Ou os 4? Ou somente 2? Ou somente 3? Ou somente 1? Né? Isso em relação ao e-mail corporativo. O que é correto afirmar? E-mail corporativo. Se é um e-mail corporativo, é um e-mail que eu recebo somente informações da organização, o que ocorre na organização. Dentro do e-mail corporativo, nós temos nossos colegas de trabalho, mas eu quero mandar um e-mail, né, para o meu diretor de imagem. O meu diretor de imagem quer mandar uma informação para o meu e-mail. Ele não vai para o e-mail corporativo, ele vai para o e-mail pessoal. Tá? Eu só estou dando dicas para a gente responder essa questão. Vamos lá? Qual é a alternativa correta? O que é que a gente pode afirmar? O que é correto que se afirma em qual desses itens? E-mail corporativo. Vamos lá. Alternativa correta. 1, 2, 3 e 4. Todos esses itens aqui em relação ao e-mail corporativo estão corretos. A gente tem que ter ciência e cuidado com os aspectos de privacidade política, de confidencialidade da organização, tá? A gente tem que reler a mensagem antes de enviar. A forma como a gente escreveu, tá? Nada de escrever a mensagem em caixa alta, que é como se a gente estivesse gritando, né? Se alterando com a pessoa. Cuidado com os acentos, né? Cuidado com o português, tem que ser bem escrita a mensagem para que possa ser entendida. A procedência, quando do recebimento do e-mail com links ou anexos, tem que saber a procedência, pode ser vírus, tá? E priorizar assuntos relacionados ao trabalho, nada de questão pessoal. Beleza? Terminamos a nossa aula, as outras questões a gente deixa para a próxima, né? Para a gente debater, tá? Grande abraço para vocês.